Livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa Projeto de Vidas. Hoje teremos uma aula do 8º ano e vamos falar de reprodução humana. Sou o professor Will, então pega o seu caderno, a gente está direto no quadro, né? E vamos em frente. Certo, falar de reprodução, outras duas palavras vão entrar em destaques, que é a questão do sexo e sexualidade. Então vamos destacar a reprodução inicialmente, para a gente poder ter uma introdução nessas outras palavras, né? Então, reprodução. Reprodução. Certo. Como a gente já viu, né, em aulas passadas, a reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Então, a gente viu na aula passada que a reprodução ela é uma condição para que a espécie possa se prolongar. Isso é bem básico, né? Por exemplo, na espécie humana, a reprodução envolve relações sexuais, que abrange diversos outros fatores, claro, além da capacidade de gerar descendentes. Então, uma capacidade básica, uma condição básica seria aqui a geração, não é isso? A geração de descendentes. Então, essa é a condição básica. Entre outros fatores, podemos citar, observem só, podemos citar a sexualidade, a afetividade, o prazer, os sentimentos, as emoções, entre muitos outros fatores, né? Então, observa que a reprodução, ela se liga aí no ser humano, na humanidade, em condições não necessariamente ligadas unicamente à questão da reprodução, ou seja, da geração de descendentes. Então, a reprodução não é o mesmo que sexo. Então, observem só, que reprodução aqui, deixa eu botar até aqui, reprodução diferente de sexo, tá? Então, a gente não pode confundir aí esses termos em situações gerais, por exemplo, né? Achar que na generalização serão as mesmas coisas, mas não. Reprodução não é o mesmo que sexo. Okay? Então, dois conceitos que podem ser relacionados com sexualidade. Então, você observa já que entra uma outra palavra aqui que é a sexualidade. Tá? Então, falar em reprodução, a gente é levado a essas outras questões. Então, vamos lá. Reprodução, que é o primeiro aqui, o que está em verde, né? Reprodução tem a ver com a geração de descendentes, como a gente já destacou. Tá? Então, quando eu falo em reprodução, eu já penso em geração de descendentes. Você fala, professor, mas isso só na espécie humana? Não, né? A gente sabe que a reprodução, como a gente já destacou, ela é uma característica dos seres vivos. Então, qualquer ser vivo, ele vai ter que reproduzir. Caso contrário, ele entra em extinção. Então, essa capacidade de gerar descendentes vai ter a ver com reprodução. Professor, e a questão do sexo? Bem,
O sexo representa distinção biológica entre macho e fêmea. Então, a gente poderia colocar aqui, ó. Poderíamos colocar da seguinte forma. Ok. Então vamos aqui. O sexo ele iria ali para a gente representar a questão da distinção biológica entre machos e fêmeas, né? Machos e fêmeas. Importante destacar isso. Embora esses conceitos estejam relacionados com a sexualidade, ela nem sempre tem a ver com reprodução. Observem só, nem sempre vai ter a ver com reprodução, sexualidade, né? Ou com sexo. Nem sempre. O indivíduo ele pode ser levado a compreender essas questões muito próximas, né? Então você já começa a achar aí uma certa confusão desses termos. Bem, eles são muito próximos, a gente entende que palavras, termos que estão em definições próximas ou em algum momento são confundidos como questões de sinônimos, pode gerar, de fato, essa dificuldade de compreensão. Então vamos aqui. Bem, se a reprodução tem a ver com a geração de descendentes, o sexo tem a ver com a questão da distinção biológica, ou seja, eu distinguir o que é o macho e o que é o fêmea. Isso na questão da reprodução humana que a gente está falando, na questão da humanidade, né? Então, a sexualidade, né? Sexualidade a gente já vai pensar de outras formas, outras maneiras, mas sexualidade, tá, diz respeito ao comportamento humano e de outros animais. Então a gente pode pensar questão comportamental. Vou botar aqui. Aqui. Então a questão comportamental já vai nos ligar aí a questão da sexualidade. Então, ela é uma característica inerente à vida e à saúde emocional, social, etc. E se expressa desde cedo, estando presente em todas as fases da vida. Então, a sexualidade ela vai estar presente em todas as fases da vida, diferentemente de reprodução. Reprodução não está presente em todas as fases, né? Você observa que no ser humano, a gente vai verificar que existe um período chamado de período fértil, né? Aquele período que você, enquanto indivíduo, você tem aquela capacidade de gerar descendentes. Você pode falar, mas eu conheço pessoas que conseguiram reproduzir com tantos anos, etc. Bem, são casos específicos, mas na questão geral, na questão do indivíduo, a gente vai compreender essas questões mais restritas, né? Diremos assim. Então, no ser humano, a sexualidade também engloba o corpo. A gente pode pensar assim, em que ela vai englobar a questão do corpo, dimensões genéticas, afetivas e sociais, e também construir, por exemplo, no indivíduo, uma relação social ao longo da sua vida. Esse é um ponto que tem que ser destacado, né? Bem, ela pode também, no caso, a sexualidade, podemos colocar bem aqui, ó. Podemos colocar aqui. Sexualidade também vai influenciar a questão dos sentimentos, dos afetos, como a gente já verificou, e ela também pode ser influenciada pela história, pela cultura também.
Então, botar questões históricas, botar aqui, ó. História e cultura também, né? Então, observa que a sexualidade ela começa já a ter um conceito mais amplo, mais espaçoso, diríamos assim, em relação à questão do sexo, propriamente dito, e a questão da reprodução. Você já começa a observar isso. A sexualidade independe da potencialidade reprodutiva, como a gente já destacou, que ela já começa a ter um espaço maior, ela já começa já a se expandir em relação aos dois conceitos anteriores. Observa só, se sexo é a expressão biológica que define um conjunto de características anatômicas, diremos assim, e funcionais, levando basicamente a dois caminhos, macho e fêmea. Então, o sexo ele vai nos levar aqui a esses dois termos, né? Macho e fêmea. A sexualidade, como a gente já conseguiu verificar, conseguiu perceber, é algo mais amplo, né? Você observa aqui que eu coloquei por último aqui, exatamente para a gente observar esse detalhe, essa questão da amplitude da palavra, da amplitude desse termo, né? Que vai englobar esses outros dois. E um detalhe interessante que a gente tem que observar é que, além disso, cada sociedade tem conjunto de regras que constituem parâmetros fundamentais para o comportamento sexual e pela expressão da sexualidade dos indivíduos. É importante, pessoal, a gente começou a falar da questão reprodutiva, geração de descendentes, que a reprodução ela é uma característica dos seres vivos, né? Que para que ela ocorra, ou seja, a dependência de ocorrência da reprodução, ela vai estar ligada à questão da perpetuação da espécie. Ou seja, para que a espécie não seja extinta, para que ela não suma, o que acontece? Tem que haver reprodução. Isso em todos os seres vivos, né? E nos seres humanos não é diferente. A reprodução vai estar ligada diretamente com a questão de geração de descendentes. A gente vem na questão sexo. A palavra sexo, no sentido técnico, vai nos levar à distinção biológica entre macho e fêmea. Quando perguntar qual é o seu sexo, essa seria a pergunta que vai nos colocar nesta definição. E por último, né, a gente vem com essa amplitude, ou seja, com esse algo mais espaçoso, que engloba os outros dois, que vai nos levar à palavra sexualidade. Bem, segundo, observem só, segundo condições que vão nos colocar de frente, ou seja, de um embate de palavras, diríamos assim, a gente pode em algum momento estar confundindo essas palavras, achar que é a mesma coisa, que são iguais, que querem dizer coisas únicas. Não, a gente tem que entender que não é bem assim. Isso pode nos levar a respostas erradas, né? a condições de compreensão erradas, pelo simples fato de achar, porque a gente observa que muitas pessoas acham que ao falar de sexualidade estamos falando de sexo. Isso é um ponto. Mas é importante, a gente já destacou isso, é importante entender que sexo se refere à definição dos órgãos genitais, basicamente masculino ou feminino, certo? Ou também pode ser compreendido como uma relação sexual. Então a gente não pode retirar essa condição. Enquanto que o conceito de sexualidade está ligado a tudo aquilo que somos capazes de sentir, expressar. Então, são
essas palavras que nos vão aí guiar para a compreensão da questão de reprodução, de sexo e de sexualidade. É importante observar mais um detalhe para concluir aqui, que sexualidade, eu vou mostrar aqui para vocês um conceito que a OMS, né, a organização, vou botar aqui, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala sobre sexualidade. Vamos escutar? Vamos ouvir aqui então. Então, observem só, a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de relação sexual, por exemplo. Não se limita à ocorrência ou não de organismos. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas, e com estas estão ali próximas, no caso. A sexualidade limita influenciar pensamentos, sentimentos, ações e interações, e, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deve ser considerada um direito humano básico. Então, esse é um conceito aí da OMS para a gente destacar essas 3 palavrinhas que fazem parte da nossa aula. Então, a gente falou de reprodução, mas dentro de reprodução, a gente não pode deixar de destacar sexo e sexualidade. Então, falar de reprodução, a gente está falando da questão de geração de descendentes, como a gente já verificou aqui, né? Geração de descendentes. Falar de sexo, a gente vai estar destacando a questão biológica, ou seja, a distinção entre macho e fêmea, e sexualidade vai estar ligada diretamente com a questão comportamental, seria assim. Pessoal, então, agradeço a vocês por terem assistido a aula, terem participado. Deem uma lida no livro de vocês, reassistam a aula, vocês podem estar reassistindo essa aula aí no YouTube, né? Depois fazendo as questões do livro, do nosso livro-texto, livro do 8º ano, um conteúdo do 8º ano, bem interessante. Então agradeço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima aula.